Então, pessoal, preparados para mais uma videoaula? Eu sou a professora Fabiane e hoje no canal Matemática com a Fabi, nós vamos trabalhar conjuntos numéricos. Você sabe que existe mais de um conjunto numérico? Então, fica comigo, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, curte e compartilha com os amigos, vem estudar comigo, bora aprender, ok? Panoramicamente, já vou te avisar que existe o conjunto dos números reais, ele é um conjunto mais amplo. E aí, dentro do conjunto real, a gente vai analisar conjuntos menores, com diferentes características. Eu vou ter o conjunto representado pelos números naturais, pelos números inteiros, pelos números racionais, pelos números irracionais. Vale ressaltar aqui que cada conjunto ele possui uma característica, uma representação diferente. E aí eles também são identificados por letrinhas diferentes. Já vou destacar que o conjunto dos números naturais recebe o N, o conjunto dos números inteiros recebe a letrinha Z, eles têm essa contrabarrazinha, ó, essa marquinha dupla. O dos números racionais recebe a letrinha Q, também com a contrabarra, e os irracionais a letrinha I. Fica fácil entender, quando nós estivermos trabalhando, que o conjunto N, ele tem a própria letra do N natural. Mas o conjunto Z, ele não tem a própria letra. Ele é representado não por I de inteiro. Eu já tenho um conjunto I para representar os irracionais. E aí, o aluno muitas das vezes pergunta, né? Então, por que os inteiros estão sendo representados pela letra Z? Letra Z que faz uma homenagem, uma referência à palavra Zahlen, Z-A-H-L-E-N, que significa algarismo ou número em alemão. A pronúncia é como se o Z tivesse um som de C cedilha. Zahlen. Fica melhor assim para entender. E aí, como eu estou falando de números, de algarismos, utilizaram a letra Z para homenagear. Os racionais, pessoal, ele vai representar as frações. Fração significa divisão. E quando a gente está trabalhando a divisão de números, dividendo, quando dividido por um divisor, tem um quociente como resposta e às vezes deixa resto da divisão. Então, esse Q dos racionais já faz uma referência à ideia de divisão, de fração. Vamos entender um pouco o comportamento de cada um deles? Para que juntos, agrupados, eu forme o conjunto dos reais, ó. R também com essa contrabarra. Inicialmente, a gente pensa no conjunto dos naturais como sendo aquele primeiro conjunto que você aprende no 6º ano. Na verdade, 4º e 5º ano a gente já está lidando com os números, né? Os números 0, 1, 2, 3 e seguindo para o infinito, eles fazem parte de um primeiro conjunto a ser analisado, representado aqui pelo diagrama de Venn, ó. E aí eu coloco o N com essa contrabarra para dizer que esses números são naturais. A ideia, pessoal, é que eu naturalmente fecho a minha mão para representar o zero, a ausência de quantidade.
Quando eu começo a levantar os dedos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, eu estou simbolizando e representando quantidades que vão aumentando. E aí, vale destacar aqui que quando chega ali pelo 7º ano, ó, esse meu diagrama de Venn, ele se amplia com esse novo conjunto aqui, ó. O conjunto dos números inteiros representado pela letrinha Z. Então, Salem, o algarismo, os números se ampliam para essa quantidade maior aqui em azul. Eu vou considerar os naturais dentro dos inteiros. Eu vou dizer que o número 1 e o número 2, ele faz parte dos naturais e ele também faz parte dos inteiros. Mas os inteiros, eles compreendem os valores positivos, 0, 1, 2, 3 e também menos 1, menos 2, menos 3 e para o infinito negativo. Esse conceito dos inteiros, valores que a gente vai agrupar, por exemplo, numa reta numérica, 0, 1, 2, positivo, menos 1, menos 2, seguindo para o menos infinitos negativos, nós trabalhamos num vídeo específico, início de conteúdo 7º ano, e aí a ideia é que os números inteiros a gente vai trabalhar com saldo negativo e positivo do banco. A gente vai trabalhar com a temperatura que pode ser elevada, positiva, ou abaixo de 0, temperaturas negativas. Esse conteúdo tem um vídeo específico. Se você não assistiu essa aula, dá uma pausa aqui nessa videoaula, clica aqui no card, ó, e tenta assistir o vídeo sobre os números inteiros, depois você volta para cá. Pensando que cada conjunto ele vai assumir características diferentes, eu consigo, por exemplo, analisar a relação de pertinência, ó. Nem avancei para os outros dois e o conjunto dos reais de maneira global, mas posso já começar a fazer uma análise dos elementos em relação ao conjunto. Pensa, ó, se eu analisar o conjunto dos naturais, sabendo que dentro dele eu tenho os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e sigo para o infinito, eu posso dizer, por exemplo, que o número 10 pertence ao conjunto dos naturais. Esse símbolo do E curvo com essa barrinha, ele simboliza a pertinência. E essa pertinência, pertence, não pertence, são símbolos que a gente usa quando quer relacionar elemento com conjunto. Professora, então você está me dizendo que olhando para o conjunto dos números naturais, eu consigo dizer que 50 centavos não pertence ao conjunto dos naturais. Perfeito, porque quando eu penso na representação 0,50 centésimos, isso é um número decimal, nesse caso com 2 casas, centesimal. Ele não é um número que eu represento levantando o dedo. Então, valores, quantidades, naturalmente, em que a gente, levanta o dedo para contar, eles vão representar números positivos e eles fazem parte do conjunto dos naturais. Agora, se der número quebrado, que a gente chama de número decimal, centesimal, milesimal, eu já não posso dizer que faça parte do conjunto dos naturais. Assim como a minha relação do conjunto dos inteiros. Quando eu penso num número negativo, menos 8, ele não pertence ao conjunto dos naturais. Por que que ele não pertence?
Porque ele está aqui fora, ó, no conjunto azul. Os negativos não fazem parte desse conjunto preto aqui dos naturais. Os naturais só assumem valores positivos. O zero, indicando a ausência de quantidade, e os valores positivos. Esses que representam saldo negativo, eles pertencem apenas ao conjunto dos inteiros. Então, quando eu olho para o menos 50, eu posso dizer que o menos 50 pertence aos inteiros. Que o menos 132 pertence ao conjunto dos inteiros. Assim como o 10, que é um valor positivo, ele está aqui, ó, na minha análise, pintada com a cor preta. O 10 faz parte dos valores positivos, então ele está aqui dentro da minha análise dos valores dos inteiros. 10 pertence não só aos naturais, mas também ao conjunto dos inteiros. Tudo bem? Então, continuando minha análise, ó, lembrando que os inteiros eu vou poder analisar como sendo valores que vêm do menos infinito, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ao infinito e além. Eu faço essa estrutura para entender, ó, que tanto os valores positivos quanto os negativos estão aqui no conjunto dos inteiros. Eu não posso considerar como conjunto dos inteiros, por exemplo, nem positivo nem negativo, aquela minha representação, R$1,50. Isso é um número que mistura uma parte inteira com uma parte decimal, centesimal ou milesimal. Então, esse valor, eu digo que ele não pertence ao conjunto Z dos inteiros. Ampliando um pouco mais esse conjunto, eu consigo pensar nos decimais. Então, se eu explorar um diagrama de Venn maior do que esse, ao analisar o conjunto dos racionais, representado pela letra Q, o conjunto dos racionais, ele tem como padrão, noção intuitiva, a ideia de representação fracionária A sobre B, onde o valor de A pode ser qualquer número dos inteiros. O valor de A pertence ao conjunto dos inteiros e o valor de B pertence ao conjunto dos inteiros, mas não pode ser o zero. Quando eu simbolizo, nesse vídeo dos inteiros eu falo sobre isso. Quando eu coloco o conjunto dos inteiros e coloco um asterisco aqui, ó, eu estou representando que o conjunto vem dos negativos, menos 3, menos 2, menos 1. Eu não posso assumir o zero, então eu pulo para o 1, 2, 3 e sigo para o infinito. A ideia aqui, ó, é que ao olhar a minha representação dos racionais, que vai representar uma fração, eu tenho valores de A e B que podem ser positivos e negativos. Então, eu já entendi essa parte. Vou supor que na hora de analisar o conjunto dos racionais, eu vou pegar a representação, ó, A sobre B, vírgula, tal que o valor de A pertence ao conjunto dos inteiros e o valor de B pertence ao conjunto dos inteiros sem o zero. Nesse momento que eu já caracterizei, eu posso atribuir alguns valores como referência. Por exemplo, se
Se o meu A for 4 e o meu B for 2, a minha fração 4 dividido para 2, como a gente havia conversado, todo número racional, ele é a representação de uma divisão. Fração A sobre B representa uma divisão, ó. E se eu dividir 4 por 2? Na divisão, 4 por 2 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4, para 4 nada. Então, se eu colocar a representação de fração 4 meios, 4 sobre 2, 4 meios é uma fração aparente que tem como resposta 2. E 2 está aqui, ó, nos números naturais, nos números inteiros, na parte positiva. E aí, essa minha referência aqui quer dizer que nos racionais, em alguns momentos, as minhas frações aparentes vão estar aqui dentro dos naturais, vão estar aqui nos inteiros, pensando que os inteiros também têm os naturais, ó. E em outro momento, eu posso pegar o 2 e dividir por 4. Se eu pegar um valor menor, o 2, para dividir para 4, 2 quando divide para 4, desculpa, 2 quando divido para 4, isso vai dar 0, e acrescento 0, porque esse é menor. 20 para 4 dá 5, 4 vezes 5, 20, para 20 nada, fecha a conta. Então, a minha resposta, 0,5 da minha fração imprópria, ó, numerador menor, denominador maior. Quando eu pego 2 e divido para 4, eu encontro 0,5. 0,5 é exclusivamente um número decimal. Um número que tem a representação de vírgula, tipo o centesimal, 0,50, e o 1,50, que tem uma parte inteira e uma parte quebrada, entre aspas, uma parte representada pela divisão de fração, em que eu vou ter aqui, ó, 0,5 para indicar 5 partes de algo que eu dividi por 10. Não é isso? A minha representação decimal 0,5, ela é a fração 2/4, ela também é a fração 5/10. O próprio 5, parte, ó, 0,5, parte inteira e decimal. Então, é o próprio 5 que eu dividi por 10, uma casa após a vírgula, que é igual também, ó, a representação quebrada, a representação em forma de fração ou de número decimal. 4/8. Quando eu dobro o valor, dobro de 2 é 4 e dobro de 4 é 8. Essas frações são ditas frações equivalentes. Elas representam as mesmas quantidades quando no desenho da pizza, no desenho da barra de chocolate. Então, esses valores, se eu pegar novamente o 4 e dividir por 8, ele não cabe. Então, 0, acrescento 0, 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Perceba, tanto quanto eu trabalho 2/4, como quando eu trabalho 5/10 ou 4/8, todas as três representações são frações que vão me gerar o número 0,5, que é uma representação de um número decimal. Então, até aqui, eu já consegui fixar a ideia de que algumas representações do número racional pode se transformar num número natural. E em outro momento,
vai virar um número exclusivamente decimal. Número quebrado com vírgula na representação de vírgula, que não está aqui dentro, não está contido dentro dos naturais, e o número decimal não vai pertencer aqui, ó, aos inteiros. Quando eu penso que o meu valor 0,5, ele é uma representação exclusiva dos racionais, então eu posso utilizar aqui, ó, como representação 0,5, trocando a caneta, 0,5 pertence ao conjunto dos racionais e o 2 pertence ao conjunto dos racionais. Entenda, ó, o 2, ele pertence aos naturais, o 2 pertence, ó, se eu olhar para o azul, pertence aos inteiros, e o 2 também pertence ao conjunto dos racionais. Então, ele está aqui como elemento que pertence aos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Já o 0,5, ele é exclusivamente pertencente aos conjuntos dos números racionais, mas ele não pertence, ó, 0,5 não pertence ao conjunto dos naturais e 0,5 não pertence ao conjunto Z dos inteiros, ok? Olhando a relação de pertinência, a gente tem essa característica. O elemento pode estar pertencendo, né, a um conjunto ou exclusivamente a um único conjunto. Pode estar pertencendo aos naturais, aos inteiros e aos racionais, simultaneamente, ao mesmo tempo, ou apenas aos racionais, já que ele não assume a característica dos naturais, de eu levantar o dedo e contar de forma inteira e precisa. Seja ele, né, inteiro positivo ou inteiro negativo. E aí, o conjunto dos racionais, ele também assume a ideia de que eu também posso ter uma fração do tipo 3 dividido por 9. Quando eu pego 3 e divido por 9, isso dá 0,333 ao infinito e além. Isso a gente chama de dízima periódica. E uma dízima periódica, ela vai representar necessariamente uma quantidade, um valor numérico, que segue para o infinito quando eu penso em montar a estrutura dessa conta. Imagina, ó, utilizando a mesma fração aqui no cantinho. Se eu pego 3 e divido por 9, toda fração é uma conta de dividir, então, quando 3 dividido para 9, ele não cabe de forma direta. Voltando, ó. 3 nonos, eu trouxe para cá. 3 nonos é a fração que representa 3 dividido para 9. Como não cabe, a gente coloca 0, acrescento 0. 30 dividido para 9 dá 3. 3 vezes 9, 27, para 30 sobra 3. Que já coloquei 0, e se eu colocar 0 e continuar a minha continha, 30 dividido para 9 dá 3, porque 3 vezes 9 é 27, para 30 sobra 3. Então, eu vou ficar numa espécie de looping, repetição. Essa ideia de repetição é o que na matemática a gente chama de período. A ideia de repetir é essa ideia de período. Então, uma dízima periódica
ela pode ser transformada em uma fração geratriz. Então, a dízima 0,333 ao infinito e além, ela representa um número que segue para o infinito, que eu boto a reticência para não ter que ficar repetindo infinitas vezes o número 3. Ela vem da fração geratriz 3/9. Da mesma forma, se eu pensar na fração geratriz 2/9, eu enxergo uma outra dízima periódica, é a 0,222 e sigo para o infinito. Então, dízima é conjunto dos racionais porque ela tem uma fração geratriz que gera esse número com repetição. Ela é uma representação numérica exclusiva do conjunto dos racionais. Eu não tenho como representar dízima nos naturais, nem dízima nos inteiros. Então, é exclusiva, assim como o número decimal, daqui, ó, da representação do conjunto racional. Representando razão, divisão, fração. Um número dividido pelo outro que gera algum valor com repetição. E aí, além desses valores, eu consigo identificar. Tem um outro conjunto numérico, ó. Se eu cortar aqui e aqui, o conjunto dos números reais, ele é a união de todo mundo. Mas ainda não falei dos irracionais, ó. Eu posso colocar os irracionais como se fosse um pedacinho aqui, ó. Os irracionais fazem parte, irracionais, raiz de 2, o π, que é, por exemplo, 3,1415 e sigo para o infinito. Raiz de 2 equivale a aproximadamente 1,4241, se eu não me engano, 41,42. 41,42 ao infinito. Só que a dízima, ela tem repetição. O valor dos irracionais aqui, ele não apresenta essa repetição, ó. 41, 42 e não repete o número. Se eu for olhar aqui para baixo, para o π, 3,1415, segue para o infinito, ó, e não tem repetição do número. O raiz de 3 também é uma representação, 1,7350 e segue para o infinito e não repete número. Então, esses valores em que eu encontro aproximadamente uma representação numérica com vírgula, porém, os valores não apresentam repetição, não podem ser comparados com a dízima periódica para apresentar uma fração geratriz, eu vou colocar esses valores exclusivamente, ó, nesse cantinho aqui, ó, na representação dos irracionais. Quando eu olho para o conjunto dos reais, eu entendo que eu agrupei todo mundo, ó. Eu agrupei o cara que está aqui no irracional, o cara que está no racional, o inteiro e o natural. Quando eu junto todo mundo, eu digo que esse conjunto grandão, ele está representando todos os números. Essa minha análise panorâmica, juntando todos eles, é que vai ser atribuída a ideia do conjunto dos reais. E aí, fica legal também, ó, por exemplo, o raiz de 2, ele pertence ao conjunto dos irracionais. O elemento 0,33 para o infinito
A representação de dízima pertence exclusivamente ao conjunto dos racionais. Por quê? Porque eu sei que essa dízima geraria uma fração que a gente chama de fração geratriz, e numa aula a gente vai parar para falar só do movimento, né? Como que a fração geratriz gera uma dízima e a dízima volta para a fração geratriz. Então, essa fração, essa representação dízima periódica também pertence ao conjunto dos racionais. E se eu pensar que o 2/4 ele não pertence ao conjunto dos inteiros, fica fácil do meu aluno entender que é porque 2, quando divide para 4, não gera um número inteiro, nem positivo, nem negativo. 2 dividido para 4 é uma fração imprópria que vai representar, na divisão da fração, 0,5. E 0,5 representa meio. Meio é a ideia de um número decimal que está exclusivamente pertencendo ao conjunto dos racionais. Ao conjunto da onde eu faço a divisão de uma fração e ela me gera um número decimal exato, decimal finito. Então, vou botar aqui, ó, decimal exato. Por quê? Porque se for um decimal infinito, eu vou ter que prestar atenção se ele ainda é do conjunto Q, representando dízima periódica, ou se ele não teve repetição, periodicidade, e vai ficar representado aqui no conjunto dos irracionais. Exclusivamente, eu posso dizer que a letra grega π, que simboliza aproximadamente 3,1415 e segue para o infinito e o além, com a representação das reticências, significa que essa sequência de números que vem adiante aqui, elas não apresentam repetição, não apresentam período. Então, esse valor de π, aproximadamente 3,1415, ele vai pertencer exclusivamente ao conjunto dos números irracionais. Ele não vai pertencer, ele não pertence, π, ao conjunto dos naturais, e π também não pertence ao conjunto, por exemplo, dos inteiros. π não pertence ao conjunto dos racionais. π é exclusivo elemento dos irracionais, porque ele não tem repetição, ele não é convertido numa fração que dá um decimal exato. Então, cada característica de número, ela vai poder encaixar num conjunto menor, num conjunto um pouco mais ampliado, num conjunto que tem umas características próprias, e aí ela não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, analisando a ideia de elemento em relação ao conjunto, a gente usa esse símbolo aqui, ó. Vou colocar escrito aqui para baixo, que é o símbolo do pertence. Ideia de pertinência, ou o símbolo de não pertence. Pertence ou não pertence ao conjunto? Eu preciso fazer a análise. Qualquer um desses valores pertence ao conjunto dos reais. Então, aqui no cantinho, ó, eu faço a seguinte análise. Seja o número 2, ele pertence aos reais. Seja o 0,5, ele pertence aos reais. Afinal de contas, os reais agrupam todos eles ao mesmo tempo. O valor raiz de 2, raiz de 3, π, todos eles pertencem tanto aos irracionais como também ao conjunto dos reais. Raiz de 3 pertence aos reais, π pertence aos reais.
E aí, quando eu analiso a relação de elemento para conjunto, eu só utilizo esse símbolo pertence ou não pertence. Quando eu quero analisar um conjunto em relação a outro conjunto, eu tenho que pensar no símbolo de conter. Contido, não contido, contém, não contém. É a ideia de continência. Bora lá. Se eu quero analisar o meu conjunto dos naturais, ele está contido, esse outro símbolozinho aqui, ó, dentro do conjunto dos inteiros. Então, esse símbolo vai representar está contido. Isso significa que os inteiros contêm os naturais. Esse outro símbolo significa contém. Então, quando eu olho para cá, eu enxergo, ó, os naturais estão aqui dentro. 0, 1, 2, 3. Todos os valores dos naturais, eles estão dentro. Os naturais estão contidos nos inteiros, que está aqui, ó, em azul, do lado de fora. Em contrapartida, os inteiros contêm os naturais. Quando eu olho para os naturais, ó, o inteiro abraça os positivos. Ou seja, o inteiro, ele é a representação do positivo e do negativo junto, agrupado. São esses os símbolos que eu vou analisar. Quando eu quero representar, por exemplo, o conjunto dos números reais, eu sei que o conjunto dos números reais, ele uniu todo mundo. Então, lá dentro do conjunto dos números reais, eu estou agrupando os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. É tudo junto e misturado para formar o meu valor numérico. Eu posso representar como se fosse numa reta, ó. Imagine uma reta numérica, onde eu vou trabalhar aquela proposta que a gente viu no vídeo dos inteiros, ó. Suponha que eu trace o 0 como referência, para a direita o valor 1, a um salto de distância para a esquerda o menos 1. Depois eu acumulo o valor 2 a 2 saltos de 0 e para a esquerda o menos 2. Então, a minha visão panorâmica do conjunto dos números reais, analisando numa reta numérica, é justamente a ideia de que entre o 0 e o 1, eu posso encaixar aquela representação que eu vi, que é a representação fracionária, que me dá o número decimal exato 0,5. Quando eu pego o 2 e divido por 4, isso me dá 0,5. É a ideia de pegar essa distância aqui, dividir no meio e o 0,5 está ali, ó. Entre o 1 e o 2, eu posso colocar aqui, ó, o 1,5. Entre o 2 e o 3, eu posso colocar depois do 2,5, ó, o 2,7. E depois do 3, bem pertinho aqui, ó, eu posso representar o π, que equivale a aproximadamente 3,1415. Ou eu posso colocar valores negativos, ó, menos 1,5. Então, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, saltando para a direita positivamente na minha reta numérica e saltando para a esquerda negativamente na minha reta numérica,
eu posso ter valores que a gente chama de simétrico, né? O salto de 1 positivo e 1 negativo, 2 positivo e 2 negativo. E infinitos valores, ó. Entre o 0 e o 1, eu posso cortar aqui e representar qualquer valor decimal, centesimal, milesimal. Se eu quiser representar a fração 3 nonos, ela é a marcação, ó, antes do 0,5, eu tenho aqui a representação da minha fração que simboliza 3 nonos, que é o número 0,333 ao infinito. Botando sempre as reticências para dizer que o número segue para o infinito. E se eu quiser colocar menos a raiz de 2? Eu sei que isso equivale a aproximadamente 1,4142, com o sinal negativo. Então, 1 negativo, para cá eu me afasto 1,5. E mais meio, chego no 2 negativo. Então, antes de eu chegar no 1,5, eu tenho aqui, ó, essa representação. Menos 1,4142 com as reticências, para dizer que esse número representaria a raiz menos 2. A raiz de 2 com um sinal negativo. Conseguem captar? Quando eu penso na reta numérica, eu sei que a minha reta possui infinitos números, seja para o lado positivo, para o mais infinito, seja para o lado negativo, para o menos infinito. A cada vez que eu tomo o zero como referência, indicando ausência de quantidade, eu posso dizer que os números 0, 1, 2, 3 fazem parte desse conjunto verdinho aqui, ó, dos naturais. Agora, se além de eu considerar esse verde 0, 1, 2, 3, eu considerar o menos 1, o menos 2 e os outros, seguindo, óbvio, para o infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda, eu já estou com a caneta azul analisando o conjunto dos inteiros. Se eu pegar valores quebrados, valores fracionários, valores do tipo 2, que pode ser a representação do 4 dividido para 2, que vai gerar a própria fração, como a gente viu antes. 4, quando eu divido para 2, dá 2, porque 2 vezes 2, 4, para 4 nada. Então, esse 2 aqui, eu poderia pegá-lo como uma fração aparente. Parece ser a fração 4/2, mas na verdade, quando ela se torna uma divisão, ela é um número natural 2. Ela é um número que faz parte tanto dos naturais quanto dos inteiros. É o 2 que está aqui, ó, no meu conjunto azul. Então, ela faz parte do conjunto dos números inteiros. Que no vídeo dos inteiros eu brinco, né? E falo zin para o aluno poder assimilar e referenciar. Percebe, ó? Característica dos naturais. São valores que eu levanto o dedo para contar e eles só aparecem positivos, até o infinito. Característica dos inteiros. Eles vêm do negativo infinito e aí eles vão se aproximando de zero, assumem valores positivos e seguem para o infinito positivo. Então, é como se fosse a reta numérica, só com valores que eu conto levantando o dedo. Seja o valor 1 ou menos 1, indicando saldo vermelho, saldo negativo, porque é uma perda. O valor negativo indica que eu estou perdendo, diminuindo. E o valor positivo indica que eu estou ganhando. Nesse vídeo dos inteiros a gente fala sobre isso. Quando eu penso nos racionais, eu não sinto zero dificuldade. Os racionais representam as frações. Fração é divisão,
Divisão pode me gerar um número inteiro, pode me gerar um número decimal exato, pode me gerar um número decimal, só que infinito, que eu represento com as reticências. Se a reticência estiver mostrando repetição e a reticência, eu digo que é uma dízima periódica. Então, eu estou no conjunto dos racionais ainda. Se a reticência não tiver periodicidade, não aparecer repetição, então eu estou exclusivamente no conjunto dos irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, 3,14, que é o valor de π aproximadamente, e outros números que seguem para o infinito sem repetição. Juntei todo mundo, coloquei todo mundo organizado numa reta numérica. No diagrama de Venn ou na reta numérica, eu estou enxergando que eu estou trabalhando com todos juntos, agrupados. Então, eu estou falando de um conjunto numérico, que é o conjunto dos números reais. Ele é um conjunto bem mais amplo e nele eu vou trabalhar todos os conjuntos, subconjuntos avaliados um por um. Eu tenho os naturais e numa reta eu vou organizar como salto de quantidades, né? 1 centímetro, então andei do 0 até o 1, mais 1 centímetro, 2, 3, 4, 5. E entre o 0 e o 1, eu tenho infinitos números, porque eu posso representar números decimais, centesimais, milesimais. Eu posso representar quantas vezes eu quiser repartir essa distância, infinitos números aqui dentro. Então, a ideia aqui é que analisando a minha reta numérica, analisando o conjunto dos números reais, eu posso ter valores naturais, valores positivos e negativos sendo os inteiros. Eu vou ter as frações aparentes, as frações que vão me gerar número decimal. Fração aparente é essa daqui, ó, 4 dividido para 2, que é o próprio 2, número inteiro. A fração que representa, né, imprópria, um valor menor dividido pelo maior, que vai dar um número decimal exato. Então, 0,5, 0,50. Isso aqui já é exclusivo do conjunto dos racionais, assim como a dízima periódica, exclusivo dos racionais, assim como 3,14, que é o π. Eu poderia colocar o menos π do lado de cá. Ou o raiz de 2, que poderia estar representado desse lado esquerdo, menos raiz de 2, ou do lado de lá, ó. Antes do 1,5, eu tenho aqui raiz de 2, que é aproximadamente 1,4142. E depois do 1,5, eu tenho raiz de 3, ó. Raiz de 3 representa 1,732050 e mais uma quantidade infinita de números. Esses dois valores são exclusivos, ó, do conjunto dos irracionais, porque eles seguem com a reticência, eles seguem para o infinito. Eles não apresentam período. Período na matemática é repetição. Concluímos então, conseguimos fixar aqui o comportamento de cada um dos conjuntos, a ideia de que juntos eles vão formar o conjunto dos reais, seja pelo diagrama de Venn, seja pela análise na reta numérica. O principal é entender essa ideia aqui, ó, de que em alguns momentos um determinado conjunto menor, ele contém elementos que estão repetidos num outro conjunto. Então, eu vou dizer que o N está contido no Z e o Z contém o N. Que alguns elementos de N estão contidos nos racionais e que os racionais contêm os naturais e os inteiros. Paramos por aqui. No próximo quadro já vamos trabalhar exercícios e não
desiste. Fica com a gente, bora estudar, bora aprender. Esse conteúdo cai muito em concurso, ok? Vem com a Fabi.